Gente, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Estou aqui permitindo outros entrarem, é isso. Hoje a gente terá o tema A Importância da Literatura Surda para o Processo de Ensino e Aprendizagem da Criança Surda, que será abordado pela professora doutora Michele Andréa Murta, da UFMG. É um prazer muito grande a gente ter Michele aqui com a gente para poder tratar desse tema. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, e neste momento estou sem óculos, mas devo estar quase comendo a tela do computador. Eu estou usando uma blusa cinza claro, um colar colorido, 3 brincos pequenos em cada orelha e um batom vermelho. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com um espelho e com um leque decorativo. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou mestra em Letras, graduada em Letras Português, em Letras Libras, em Pedagogia e em Normal Superior. Eu sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, em Educação à Distância e em Atendimento Educacional Especializado. E eu estou aqui na UFSB também, chefe da subseção de Atendimento Educacional Especializado. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no terceiro encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES. Já é o nosso terceiro encontro, eu fico muito feliz com isso. Através do GELES, a gente almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras, de educação, tradutores, intérpretes, pessoas surdas e não surdas, e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que vão envolver a língua de sinais, tais como aspectos linguísticos, contato de línguas, bilinguismo, aquisição de segunda língua, aquisição da língua de sinais brasileira, oralidade, escrita da língua de sinais, políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, tradução e interpretação, processo de ensino e aprendizagem como primeira e como segunda língua, além da gente gerar orientações científicas e desenvolver ações de extensão, tais como apresentação de trabalhos em eventos que o GELES já vem fazendo, já vem promovendo, organização de seminários, de cursos que a gente também já está desenvolvendo, desenvolvimento de oficinas de capacitação a professores que ensinam língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos, cinema comentado, né? A gente já vai na sexta-feira para a 4ª sessão do cinema comentado, chá com Libras, ofertas, atividades ofertadas tanto para discentes como para servidores da UFSB e a comunidade em geral, tá? Que é o que diz o decreto 5626 lá no artigo 14. Vai dizer que as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação, à educação, e vem falando sobre essas instituições também promoverem cursos de formação de professores, né? E fala também sobre a questão do atendimento educacional especializado nessas instituições. A gente agradece, então, mais uma vez, a presença também das tradutoras e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa. A gente está hoje com a Bianca Lorena Rodrigues Costa, a Bianca é da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, com a Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, é da Unimontes, com Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, também da Unimontes, e com Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia. Obrigada, meninas, por estarem aqui presentes. O nosso evento será gravado e a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube, Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente tiver um novo conteúdo publicado, e deixe também seu like, tá? Durante o nosso encontro, a gente pede que vocês, por gentileza, participem do debate e que vocês levantem a mão ao final da apresentação para poder fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma sugestão, ou escreva no chat. E ao escrever no chat,
que vocês coloquem com letra de imprensa maiúscula a palavra GELES antes da informação que você queira deixar, tá bom? Até o final do encontro também, a gente irá disponibilizar um link para a frequência. Bom, e para a gente dar início ao nosso terceiro encontro do GELES, eu convido a professora doutora Michele Andréa Murta, da UFMG. A professora Michele é doutora em Linguística Teórica e Descritiva pela UFMG. Ela é mestra em Letras pela PUC Minas, licenciada em Letras Libras pela UFSC. Atualmente, ela é professora na UFMG. Ela coordena o projeto de pesquisa Mãos Literárias na UFMG. Ela tem experiência na área de linguística, atuando principalmente nos seguintes temas: Libras, metáforas, iconicidade, literatura surda e educação. A professora Michele abordará o tema A Importância da Literatura Surda para o Processo de Ensino e Aprendizagem da Criança Surda. Seja muito bem-vinda ao UFSB, professora Michele, e fique à vontade. Procurar a Michele, porque eu não estou. Ela deu boa noite e pediu para esperar só um pouquinho para a intérprete entrar na tela. Ela está te perguntando se você encontrou, Bianca. Encontrei. Ah, encontrou, ótimo. Ótimo, boa noite a todos. Tudo bem? Meu nome é Michele e esse é o meu sinal. Então, quem eu sou? Eu sou surda, estou usando um casaco preto, a blusa por baixo é verde, a minha parede aqui é marrom, né, em madeira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Grupo de Estudo GELES e parabenizar por esse projeto que é de extrema importância, né, o levantamento dessas pesquisas na área. Então, hoje eu vim trazer para vocês um tema que eu estudo há muito tempo, né, e são de interação em vários projetos, né, de quê? De poesia surda, por exemplo, já mais ou menos há 7 anos, né, eu tenho uma base teórica sobre a literatura surda, mas eu não pesquisava a fundo, né, eu fui utilizar mesmo na universidade, depois do mestrado e do doutorado, né? Na minha especialização, no mestrado, eu pesquisei outra área, que foi metáfora. E no doutorado, foi a morfologia, né? Por exemplo, a aquisição do conhecimento, do verbo. E aí, sobre literatura surda, né? Como que eu ia falar sobre isso? A literatura surda, ela, por exemplo, em uma cidade, Juiz de Fora, né? A cidade de Juiz de Fora, eu fui lá, né? Prestei o concurso sobre um tema de estudo, né? E aí eu gostei muito sobre o estudo dessa área, eu fiquei assim encantada, né? E eu fui tendo muitas ideias e gostei muito, é algo muito prazeroso. Então eu tive sorte, porque na prova de didática eu fui sorteada, né? Com esse tema de literatura surda e fui aprovada. Então eu comecei um projeto nessa área de literatura surda na UFMG, né? O projeto de pesquisa, e já tem 3, 4 anos que eu ministro essa aula sobre literatura surda, né? Essa proposta. Em Minas Gerais, falta mais assim de 90% das cidades esse trabalho com literatura surda, porque não tem o teatro para o surdo, né?
com acessibilidade para o surdo, poesia surda. Então, peraí. Então, eu não consigo ver. Só um momento. Deu uma paralisada aqui. Então, eu sou muito feliz, né, porque eu estou vendo aqui alguns rostinhos que eu conheço. Boa noite a vocês. Eu espero que minha explanação sobre o tema seja prazerosa para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me fazer, não tem problema nenhum, ok? Então, o tema que eu preparei para vocês, né, quando Daniane me convidou, foi falando sobre esse processo de ensino e aprendizagem para criança surda. Mas só para criança surda? Não. Ele impacta e influencia os adultos também, né? A literatura surda. Pode passar, por favor. Primeiramente, o que significa literatura? Qual o conceito, né? Então, a palavra literatura, ela me influencia hoje? Qual a influência dela? Então, eu começo explicando o quê? Lá em Juiz de Fora, por exemplo, eu comecei explicando conflitos, né? É aquilo que nos entra em conflito conosco. Por exemplo, a literatura surda, a palavra literatura surgiu onde? Surgiu no grego, né? Da palavra litera. E o que significa? Letra. Vocês sabem, de um período passado, a literatura, ela era igual, era muito associada a letras. E era muito assim, as pessoas ricas, as pessoas de poder aquisitivo que tinham acesso à literatura, né? Não era qualquer pessoa que tinha esse acesso a acervos literários. E é por isso que essa palavra, literatura, ela tem influência. Por quê? Essa pessoa, ela vai ter acesso ou não, ela vai ter um apoio ou não literário. Como que ela vai hoje influenciar na educação do surdo? Então, a literatura surda, ela vem pegar diversos aspectos para trabalhar no cotidiano do surdo. Por exemplo, eu poderia fazer um artigo, né? Eu posso fazer ele sinalizado, por exemplo, eu posso sinalizar, né? Diversas faculdades têm isso aí, revistas, né? E um artigo, por exemplo. Então, um resumo de artigo, né? Eu posso simplesmente sinalizar. Se eu sinalizo, né? Porque eu vou estar utilizando a parte falada. Por quê? Eu não sou um falante oral, e sim da língua de sinais, né? Eu vou estar fazendo, eu sou uma pessoa sinalizante. Então, por exemplo, a língua escrita de sinais, né, é também encontrada na literatura surda, né, um tipo de sinalização. Mas o que nós precisamos ter consciência? Nós temos que enxergar a literatura com um significado só textual e escrito? Hoje não. Hoje percebemos que a literatura ela tem um conceito muito mais amplo, né? Ela foi se modificando e sendo mais consciente com a atualidade. Pode passar, por favor. Então, o que é a literatura? Ela usa o quê? Espera só um momentinho que eu vou abrir o slide para mim, não estou enxergando. Um minutinho, por favor.
Rapidinho. A literatura, todas as pessoas, né, elas podem, todo cidadão, encontrar em qualquer lugar, por exemplo, na fala. A literatura, ela é embasada na vida. Por exemplo, as pessoas às vezes falam um conto, né? Contou uma história antes, algo que aconteceu. Ela vai passando às vezes de geração em geração, ligada à história. Por exemplo, os contos, né? Então, o conto é literatura. Uma história contada é literatura. Então, a literatura, ela é somente aquilo que é bonito, a piada, aqueles materiais já coletados com o tempo? Não, a literatura acontece durante a comunicação. Então, se a literatura está embasada em tudo que engloba a linguagem, a língua, então o que é que eu quero? Eu quero utilizar na língua de sinais. Como eu posso perceber, coletar literatura na língua de sinais? Na Libras. Nós usamos o que, por exemplo? O classificador. Nós conseguimos demonstrar aquilo que nós estamos pensando, traduzir através do classificador. Então, isso também é literatura. Quando você passa um pensamento, passa uma ideia, uma imaginação. Isso também é literatura. Pode passar. Carnop, 2006. O principal, ela fala que o mais importante é o quê? A literatura surda, ela tem o quê? Ela tem um texto, ela tem a sign write, a escrita de sinais? Sim, ela pode ter, mas o que que nós necessitamos entender sobre literatura surda? O que isso acrescenta para mim? Eu preciso de um conserto porque eu não tenho audição? É um defeito? É algo que falta? É um problema? É algo que é necessário consertar como se eu fosse uma máquina? Não, ela utiliza o que? A literatura para mostrar a vida do surdo, a realidade do surdo. Por exemplo, a piada, né? Às vezes, né, você vê a piada interpretada, ou usa até a surdez como piada, faz piadas do cotidiano surdo, por exemplo. Aí você vai contando, contando, ela vai modificando, a piada vai modificando, vai perdendo e acrescentando detalhes. Então, nós, com esse contato social, nós sentimos o quê? Que falta, às vezes, dentro das associações de surdos, esses momentos de troca. Porque é desses momentos nas associações que surgem novas produções de piadas, textuais e histórias. Né? Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem sobre a Lei da Libras, né? De 2002, em 2002. Mas o que é que significa que antes não tinha língua de sinais? Sim, ela já existia. A língua de sinais ela já existia, né? Aqui no Brasil. O surdo já utilizava. Às vezes ele já cresceu com isso, às vezes ele perdeu a audição. E aí o que é que aconteceu? Com as coisas do dia a dia, eles foram fazendo as piadas, as histórias. Então o que é que acontece? Antigamente se perdi porque não tinha tanta tecnologia como hoje, não tinha as filmagens, né? A tecnologia, ela deu mais acesso a esse crescimento do acervo literário na vida do surdo. Por exemplo, hoje nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, então as mídias sociais, né, as mídias aí, conseguem dar uma acessibilidade maior para as pessoas e com isso a capacidade de registro. Então, por exemplo,
os critérios antigamente, né? Antigamente não tinha Instagram. Então, o surdo, ele utilizava o YouTube como se fosse uma carta, porque ele filmava, né? Às vezes o vídeo era longo, 6 minutos, 7 minutos, e jogava no YouTube e colocava lá, né? Mandava para um outro surdo em um link. Então, o que que aconteceu com o decorrer dos anos? Bia, pode deixar que eu entre. Hoje, o Instagram, ele teve constantes avanços, né? Ele mostrou um grande avanço. YouTube, ele deixou de ser utilizado. A gente usa com menos frequência, porque no Instagram já é possível salvar, né? E aí, no YouTube, ele fica com um domínio público, né? O domínio público. Várias pessoas podem ter acesso àquele mesmo vídeo. Então, a literatura surda, hoje, eu sinto que falta mais avanço, né? Que precisa mais impulsionamento para que as pessoas elas façam vídeos, né? Mostrando seus diversos aspectos. Também que as universidades ofereçam palestras, diversos eventos, né? Com essa temática da literatura surda. É preciso que chame autores surdos, pessoas surdas. Um exemplo, depois que eu iniciei com o meu projeto, né, com as gravações desses vídeos, tinha uma moça surda, uma atriz, e precisava o quê? Que esse vídeo tivesse uma cena de beijo. E aí eu pensei assim, você quer gravar esse vídeo? Você quer fazer essa cena? Aí a menina surda ficou assim, muito assim, empolgada, porque assim, não pensava que faria aquilo ali, porque faltava esse conhecimento, essa experiência, sobre essa questão da arte, de teatro envolvido. Seria uma coisa profissional de trabalho. Então, assim, era uma coisa profissional. Então, faltava esse conhecimento a ela. Então, eu falei assim, olha, ok, aqui em Minas é um pouco difícil, porém, em outros estados tem surdos. Em São Paulo, exemplo, tem vários surdos que participam desses projetos cinematográficos, né? E, assim, tem acesso aéreo para eles virem a BH para fazer as filmagens, né? É custeado essa viagem a eles. Então, isso é devido à falta de conhecimento, a falta de conhecimento sobre a questão das artes, né? E sobre esses vídeos profissionais. E nós, surdos, também, nós temos essa capacidade de participar de várias outras coisas. Às vezes falta a questão do conhecimento, da experiência, né? Da mentalidade da arte. Então, voltando aqui à Carnop, nós utilizamos o quê? Sobre a representatividade dela no contexto surdo. Como traz essa representatividade? Na questão da linguística, né? A questão da própria linguística, a questão da cultura, da diferença cultural. Porque nós, aqui, brasileiros, nós temos uma cultura diferente. Nós surdos temos a cultura diferente das pessoas ouvintes, né? E às vezes nós surdos, nós temos o quê? Nós temos atrelado isso que as culturas são diferentes. Então, assim, a pessoa ouvinte, ela fala assim, a minha cultura é a certa, então só isso me basta. E não é assim, não é assim que as coisas funcionam. Por favor, o próximo slide, Dani. Então, essa pesquisadora, no ano de 2011, que é a Morgado, ela explica o quê? Que a literatura ela é igual à questão da herança. A literatura ela é uma herança, né? Que ela é perpassada. Mas igual, não é? Vamos assim, ligar a questão monetária, né? Como se fosse uma questão que tem valor, ela está atrelada a valor, ela está ligada à cultura, à língua e também o quê? À comunidade.
Esses três estão ligados à questão herança. Então, a literatura, ela está na parte superior, um pouco mais embaixo, tem a questão da herança, e que está ligada à língua, à comunidade e à cultura. Oi, Orleans. Ela tá te chamando, Leidiane. Ela acha que ela não. É Orleans que está chamando aí, perguntando intérprete. Deixa eu fixar a câmera dele aqui maior. Acho que ele está pensando que tem que fixar um intérprete, ele não deve estar vendo a Michelle. Será que ela está te enxergando, Leide? Ah, perguntou se encontrou. Encontrou. Desfixar ele aqui da minha tela. Esse slide, ele mostra o quê? A questão... É porque tá no celular fica um pouco difícil, né? Encontrar o slide, a tela correta. Então, a questão da herança, ela tem 3 viés atrelados a ela, que são a cultura, a comunidade e a língua. E nós, surdos, temos a nossa cultura própria. Nós usamos a nossa língua, que aqui no Brasil, a mais utilizada, né, tem cerca de 6 línguas de sinais, né? Tem a indígena, temos a cena, né? Temos outras línguas de sinais emergentes aqui. Mas a Libras é a que nós mais utilizamos. E aí, o que acontece? Nós utilizamos a língua, a Libras, né? Aqui, o maior grupo de surdos. E se nós, que somos um grupo que temos contato entre nós, acontece o quê? De utilizar também a literatura surda. Então, não seria somente questão de uma imaginação de coisas vagas, né? De imaginações assim que fosse surgindo. Ó, vou gravar vídeo, vou ter uma ideia e vou colocar ali. Não seria somente isso. Não teria graça, talvez, se não tivesse esse contato, essa interação. Então, isso faz necessário. É muito importante que haja esse movimento em torno disso. Por favor. O próximo, por favor. E aí, por que literatura surda? Por quê? Hoje nós temos 3 principais pontos, que é o protagonismo surdo, o segundo é o empoderamento surdo, e o terceiro ponto é a visibilidade das línguas de sinais. Esses 3 pontos, esses 3 tipos, eles precisam de destaque, porque nós surdos, há anos, nós viemos vivendo à mercê, né? E assim, nós precisamos desse protagonismo, nós precisamos ter esse ponto, né? Nós precisamos desse empoderamento. Não é somente dar a voz de mostrar aquilo. Nós precisamos, sim, dar força a isso. Fica parecendo que a questão da resistência. Questão da força do surdo. Porque nós sabemos o quê? Que onde nós estamos, o lugar que nós estamos, nós, de fato, estamos conquistando. Porém, às vezes, acontece de ter alguns surdos que se acanham perante a família, na escola. E esses surdos, eles ficam acanhados, eles simplesmente aceitam tudo de forma calada. E aí, alcança mais tenra idade, e esses surdos, eles
não lutaram, eles não mudaram nada ao redor deles. E isso é um problema. Isso sim é um problema. Porque isso tem os impactos sociais. Porque assim, a gente fica olhando assim, olha, aquele surdo coitado, aquele surdo tadinho dele. Porque tem que dar essas oportunidades. Porém, esse surdo ele precisa do protagonismo em sua vida. Ele precisa ser visto. Ele precisa ter a visibilidade da língua de sinais. Orleans não, desculpa. Eu não me lembro o nome. Quadros? Ronice de Quadros. Obrigada, Lê. Ronice de Quadros, no ano de 1997, em seu livro, ela cita o quê? Que 90% até 95% das crianças surdas, que nascem surdas com pais ouvintes, acontecia o quê? Quando esses bebês eles nasciam surdos, eles não tinham, a maioria não tinha contato com a Libras. Alguns que a mãe ou o pai já sabia sobre temas ligados a Libras, que tinha esse input linguístico, né? Havia esse input linguístico que poderia acontecer. Porém, na sua grande maioria, isso não acontecia. E aí eles ficavam procurando cura para doenças que não existiam, né? Implante coclear, aparelho, fonoaudiólogo, dentre outros. Em sua grande maioria, acontecia isso. Mas isso é questão talvez não era nem de falta de informação, questão dos profissionais ligados à área da saúde, das orientações desses profissionais, porque muitos acreditavam que a medicina restauraria tudo. E nós, que já temos esse conhecimento, né? E hoje, graças a Deus, houve essa abertura da questão da medicina, né? Sobre a questão dos implantes, né? Que vai mudar a vida, que vai mudar tudo na vida, que seria bom, que seria um ponto positivo. Tudo isso aí seria ponto positivo. E aí aconteceu o quê? A grande maioria de colocar implante, colocar usar aparelho. E eu, Michele, já usei aparelho auditivo. Porém, já tive até alguns outros problemas relacionados, porém, eu para que eu ia utilizar esse aparelho para mim poder dirigir, para mim ficar em casa, para mim conseguir ouvir alguém bater a porta? Depois eu peguei e guardei esse aparelho lá, não utilizo mais. Porque nós que somos usuários de Libras, intérpretes, alunos, as pessoas, elas não sabem o quê? Que nosso papel é o quê? Motivar e incentivar a literatura surda. Porque a literatura surda, ela vem a mostrar que o surdo, ela vai ajudar o surdo a construir sujeitos surdos competentes, né? E isso faz a prática do conhecimento aumentar. Dani, o próximo, por favor. Ok. Para que literatura surda? Os menininhos surdos aí sinalizando, né? Aí tem outra criança que está ali passando as informações. Falando sobre história, piada, dentre outros assuntos. Isso aí, ele está externando tudo isso aí, né? E o outro surdo, ele está só observando, captando toda a mensagem, né? Questão da língua, cultura, comunidade.
acontece que a literatura surda, ela vai auxiliar a criança a adquirir práticas, né, internas, como a trazer a visibilidade, a mostrar o empoderamento, também ao surdo a ele mostrar, trazer um surdo ativo em sua língua, porque a literatura surda, ela às vezes ela tá ali inerte, né? Um exemplo, a piada. Ela tem os seus pontos positivos, né? Sim, mas a piada ela também tem seus pontos negativos, porque muitas pessoas utilizam ela assim de modo pejorativo, né? Algumas pessoas, ouvintes, falar. E aí, será que nós que somos usuários da língua de sinais, a gente não utiliza da mesma forma que os ouvintes, porque algumas pessoas utilizam fazendo apologias a crime, né, a coisas assim, negativas, é isso que eu quero dizer, os pontos negativos. Porém, temos diversos tipos de piadas, Vou entrar, Leite. viu? Então, por exemplo, às vezes um adulto ele conta história, conta piadas para a criança surda presta atenção, fica meditando ali, mas acontece que ela não tem um imagético, ela não pensa. Às vezes a história, por exemplo, às vezes a criança ouve uma história, mas assim, Rapunzel surda. Aí a criança, quando os olhinhos chega, brilha, quando ela vê que aquilo está atrelado à cultura surda, à cultura dela, né? Então, assim, é diferente. Também a Cinderela surda. Porque na história, quando a criança, a Cinderela perde o sapatinho, e nessa história, a Cinderela perde a luva, então valoriza a cultura surda. É bem interessante. Outra adaptação é quando a criança surda ela consegue pegar a história e ver a imagem. Ronice, ela explica o quê? Ela fala que esse imagético é muito relevante quando o profissional ele consegue passar para o surdo essas imagens, essas histórias, esses acontecimentos. A criança consegue, se ela tiver esse imagético, porque às vezes ela tem um atraso. Tem algumas revistas, tem um artigo de Ronice que ela explica essa questão. Ronice explica com clareza esse tema, a relevância da literatura surda. Se a criança, por exemplo, a maioria dos filhos, né? Eles são, a maioria dos filhos, eles aprendem mais, os pais usam gestos, sinais. Então, assim, às vezes eles perguntam e o pai fala, mas para quê? Porque a criança surda, a maioria, o pai e a mãe são ouvintes. Então, assim, não consegue ter essa comunicação. Se os pais ficam tentando fazer colocar aparelho, fazer implante, essas coisas, e a criança vai crescendo. Ela vai crescendo e às vezes o pai pergunta, a criança pergunta, o que aconteceu comigo? O que aconteceu? Então, ele tem esse atraso, porque o pai, a família, eles esperam muito tempo até a criança crescer. Então, ela cresce com esse atraso, com essa perda. Mas, assim, de verdade, o problema é quando a criança, falta motivação. Ela não tem esse incentivo da família. Então, ele cresce, entra na escola, e é uma escola inclusiva,
Mas essa escola inclusiva, o que que acontece? A criança antes, ela não foi oralizada. Eu mesma, eu adorava ler, eu sonhava em casar, vestir de noiva, essas coisas que todo mundo tem sonhos. É bem gostoso a gente, né? Todo mundo tem esse sonho. Então, assim, de verdade, o que acontece é que a família ela não aceita que o filho é surdo. Então, sempre quer corrigir essa surdez. E com isso, a criança fica prejudicada. Alguns surdos, a família, eles incentivam a fono, né? Fazer terapia com a fono, ser oralizado, a família quer isso. Então, assim, a família não tem essa mente aberta, não sabe o papel do profissional, qual que é para incentivar essas crianças. Pode passar o slide, por favor. Então, Quadros, 1997, fala que a literatura surda como uma das principais bases de alfabetização da criança surda. A criança surda, ela precisa ser alfabetizada, mas eu tenho uma crítica a fazer, é só uma crítica só, que vocês podem refletir agora. Hoje, a maioria das crianças surdas às vezes, a família não tem uma experiência. Então, a família, elas querem esse conserto que eu já disse, que é o implante, corrigir essa que eles pensam que é uma falta, né? A audição, no caso. Então, a criança, ela tem contato, às vezes a criança com 12, 13 anos, ou até mesmo antes, com 6, 7 anos. Como que usa esse material? Como usar um material para a criança ou para o jovem surdo? Qual o perfil? Qual o material que deve usar pertinente à literatura surda com os jovens? Dentro da literatura, o que devemos usar com as crianças? O que devemos usar com os adolescentes? O que devemos usar com os jovens surdos? Qual o material? Então, falta muito material para o público adulto. Tem algumas adaptações, tem algumas traduções. Lá no INES mesmo tem algum material traduzido. Então, assim, tem as produções literárias traduzidas para o público adulto, para o público infantil. Tem a tradução, tem a criação, tem a adaptação, tem vários materiais. São muitos materiais. Mas o que falta mesmo é a dinâmica, falta muita dinâmica para que esse público surdo fique mais interessado. Vocês conhecem a história do Pica-Pau Amarelo? A criança às vezes não conhece essa história, a fazenda do sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Então, às vezes, quem aqui sabe, conhece o sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato? Quem conhece? Por que Monteiro Lobato? Alguém pode me falar um pouquinho sobre Monteiro Lobato? Alguém pode me falar? Sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo? Alguém quer falar?
Por que Monteiro Lobato criou o sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês sabem? Responde, gente. O porquê eu não vou lembrar, não. Mas a minha infância foi vendo o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, Emília, o Saci, né? Acho que, principalmente da minha geração, geração anterior a mim, porque quando eu nasci, já se tinha uma versão do sítio, né? Então, Monteiro Lobato é muito famoso e a história do sítio também muito famosa. Já houve na televisão brasileira várias versões, né? Que passaram, acho que 3 ou 4 versões. Mas perguntar o porquê que ele criou o sítio aí já foi demais para mim. Retratar a cultura brasileira. Eu acredito que ele seja porque ele é o pai da literatura, né? Considerado o pai da literatura infantil. E tem vários livros. Pode estar ligado ao folclore também, né? Aparecem muitos personagens folclóricos. Ok, ótimo. Muito obrigada pela participação. Cada um está em casa tomando café, bem confortável. Vocês estão na zona de conforto. Tem que acordar, gente. Então, eu não sei se vocês conhecem o Monteiro Lobato, mas eu não consegui, Leide. Natureza de Monteiro Lobato? Eu também não conheço. A natureza de A Monteiro Lobato. reforma. Mas eu sei que Monteiro Lobato, ele foi militante, né? Um período que ele foi militante. Mas, na verdade, Monteiro Lobato ele criou o sítio do Pica-Pau Amarelo com o objetivo, qual foi o objetivo? De criticar o governo. Foi uma crítica social. Essa boneca Emília, a boneca Emília, ela não tem coração. Então, esse outro projeto que o Monteiro Lobato criou, ele também tem um homem que critica, né? Critica a sociedade também, vê os erros, tenta corrigir, mudar, né, o mundo. Então, limpar essa sujeira, né, social que tem. Então, tem uma árvore bem monstruosa, tem um arbusto, né, monstruoso, e que, assim, ele tenta trocar isso aí, ele faz uma crítica social com essas histórias. Ele tenta mudar o que está, ele acha que não está certo, ele acha que precisa haver uma mudança. Então, ele senta embaixo da árvore, dorme e sonha com um mundo novo, sonha com novas mudanças, com uma reforma mundial. Ele tem esse sonho. A árvore, tem a árvore, aí vem um vento e cai, né, tipo uma fruta na cabeça dele, e aí essa crítica é relacionada a quê? Aí eu pergunto para vocês,
Monteiro Lobato, o que significa? O que ele quis mostrar com isso? Qual a ideia dele? Ele quis mostrar o quê? Quem poderia me falar o que ele quis mostrar com isso? Nessa época que ele fez essa crítica, o que vocês acham que ele queria mostrar? Que a pessoa poderia acordar para o mundo e militar, talvez. É mais ou menos isso. Mais alguém? Mais alguém? Que a criança seria Vocês já esse estudaram futuro. sobre Hitler? Vocês lembram de Hitler? Quem aqui lembra da época de Hitler? Já estudou na história, alguma coisa assim? Então, é isso aí, é uma relação, é esse contexto que o Monteiro Lobato quis dizer, é nessa informação. Não é bem claro, fica bem implícito. Porque nesse período eles não podiam mostrar, eles não podiam falar. Hoje sim, hoje pode, a gente já pode falar, fazer essas críticas, mas antes não. Antes era bem implícito, não era uma crítica clara. Então, a literatura surda também, ela usa o Islã. O Islã mostra a questão do negro, do surdo cego, esse empoderamento. O Islã mostra tudo isso. Vocês podem perceber que, às vezes, a gente demora a perceber o que está acontecendo. E o Islã é uma estratégia que mostra esse empoderamento também. Mas qual é o perfil? Qual é o perfil do surdo adulto? Vou entrar, Leni. Próximo slide. Então, a literatura surda, ela fala do uso de vários tipos de literatura. Ela mostra vários gêneros literários que nós usamos. Mas o principal que a gente encontra na literatura surda, as estratégias que a gente encontra para a literatura surda é a poesia. É o primeiro trabalho, é a poesia. E também tem um segundo, que é o conto, tem as fábulas, as lendas, folclore, a piada e o teatro. Também tem outros tipos de literatura que a gente usa, como a crônica, cordel. O cordel ele é usado, né, para mostrar na literatura surda. Mas também tem outros gêneros literários que são utilizados, vários tipos, mas o principal que é utilizado no Brasil são esses gêneros que foram mostrados. Aqui, em Minas Gerais, em BH, a gente utiliza muito da poesia e também dos contos, das fábulas e da piada. Mas tem um gênero que eu tenho mais apreço, que eu tenho mais sensibilidade e que falta, que é o folclore, a lenda folclórica. E nós, surdos, conhecemos a lenda folclórica, não conhecemos muito a lenda folclórica. Na UFMG tem a disciplina, né, que o aluno ele estuda para ter contato com essa lenda. E o surdo ele não tem esse gênero literário, esse tipo de gênero. Mas como é que pode? Né? A gente passa vários anos estudando e não tem contato com
esse tipo de literatura surda. Então, falta isso. Falta a gente absorver, né, esse conhecimento para poder ensinar esse tipo de literatura. Falta mostrar sobre a piada, a poesia, o folclore. É muito importante, né, a gente falar sobre o folclore para que os surdos aqui em BH, eles consigam, né, ter acesso a esse tipo de literatura. Então, falta nas escolas, falta material, falta literatura para que possa trabalhar, né? A gente não encontra nenhum tipo de literatura desse formato. Então, falta muito material literário novo. Precisa de mais materiais para poder trabalhar esses tipos de gêneros. Outro tipo que utiliza na literatura, pode passar o slide. Então, é a Raquel, ela é professora de literatura da universidade, e ela agregou mais um tipo de gênero literário. Então, tem 3 versões, tem a tradução, a adaptação, né, a produção, e colocou um quarto, que é o reconto. É mais um tipo de produção visual, o reconto, que ele explica, né, faz uma síntese da tradução literária. E tem esses 2 tipos, a tradução literária e também tem a tradução literal. Mas aí eu pergunto a vocês, vocês lembram no começo que eu mostrei o significado da palavra literatura? Que vem do latim, né, que significa letra. Então, agora eu vou perguntar para vocês, qual o significado da palavra tradução no latim? Vocês sabem o significado dessa palavra no latim? Alguém sabe? Tem um aluno que já sabe. É meu aluno, aí não vale, é meu aluno. É verdade. A palavra tradução significa traição. Por quê? Traição. Porque nunca segue fielmente o que está escrito. Então, sempre tem algumas falhas, sempre retira algo. Sempre tem essas retiradas, essas falhas da língua. Mas, no começo, como eu expliquei por quê, né? Em vários países, como, por exemplo, aqui também, essa falta de comunicação, né, entre a interpretação e a tradução, o que acontece? Eles têm o interesse, né, de omitir alguns fatos. Então, o que acontece? Na tradução, tem essa omissão, né? Eles acabam retirando alguns fatos, algumas histórias. Mas a verdade é que é difícil, né, de uma língua para outra, seguir fielmente essa tradução. Botar igualzinho de uma língua para outra é muito difícil. Então, nós temos a tradução e a adaptação. O que seria a adaptação? A adaptação literária de histórias. Que é a síntese que a gente faz de uma história de ouvinte para a história de surdos. E aí a gente acaba agregando na cultura surda essa história. E tem o terceiro, que é a produção. A produção própria do surdo, da comunidade surda. Uma criação criada pela comunidade surda. Por exemplo, a gente tem algumas gravuras, como essa, por exemplo, de Tiquinho. Também tem outras produções, que é feita próprio pelo surdo, pelo sujeito surdo. É uma criação própria do surdo. Que os surdos, ele acaba criando, né? Ele tem a ideia e acaba tendo essa produção. Então, é muito importante para nós alavancar, né, esse tipo de literatura que é feita própria pela comunidade surda em língua de sinais.
Outro tipo de produção é o reconto. É uma história, né, que alguém me fala e eu vou recontando e repassando de uma pessoa para outra. Mas o que é que significa o reconto? Será que ele sempre vai ser igual de uma pessoa para outra? Não, a gente usa algumas estratégias, né, diferentes. Por exemplo, nós sempre usamos como base principal o que acontece. Por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho. É uma história, né, que é contada por várias pessoas e é que vai recontando essa história. Também tem a piada surda, que uma pessoa me conta e eu vou conto para outra pessoa, e aí vai contando de várias formas diferentes, às vezes delonga essa piada, e também tem o perfil, tá ligado ao perfil, né? Tem um perfil jovem, que tem as produções, e a gente usa estratégias para esse tipo de público, esse tipo de perfil jovem, para que ele se interesse no tipo de produção, ok? Pode passar. Aí mostra alguns materiais da literatura, né? De criações literárias surdas. Aí tem a Rapunzel, tem a criação da Cinderela surda, o Patinho Feio, Tibijoca, João e o Pé de Feijão, surdo, o Patinho surdo. Tem várias produções, né? Do Papai Noel, do Natal. Também tem da Ovelha. São adaptações. Esses são tipos de produções adaptadas. Por exemplo, tem a adaptação da Chapeuzinho Vermelho, né? É um tipo de leitura adaptada para a cultura surda. Pinóquio. Também acontece do Pinóquio, né? O Pinóquio que é aquele boneco mentiroso, que cresce o nariz. E aí foi criado, adaptado, o Pinóquio surdo, que em vez de crescer o nariz, cresce a mão. Foi uma adaptação que foi feita na literatura surda. Pode passar. Então, aí tem o Tiquinho, né? Que é o surdo, e ele faz as suas próprias criações, o Ramon. E aí ele cria os desenhos animados, ele mesmo faz essas criações, né? Tem as ideias e fazem. E cria os recontos. Então, ele faz vários recontos de histórias. Uma mais especial que a outra. Por exemplo, eu posso recontar para vocês uma piada. E aí vocês vai e conta para outra pessoa. E não vai ser da mesma forma a sinalização. Por quê? Porque vai depender do visual, vai depender de como vai ser captada essa piada. Pode passar. Então, vou mostrar para vocês algumas criações. Né? Criação, o que seria criações? Criações de textos. São textos de histórias que são produzidos e de vidas, né? De experiências de vidas que acontecem. E aí eu acabo absorvendo essas histórias, essas criações, e às vezes vou ampliando esse conhecimento, essas experiências que acabam me ajudando. São histórias de vida que acabam ajudando. Pode passar. Por exemplo, aí tem um exemplo, né? Da literatura, num congresso de Milão, que aconteceu lá em Milão, que era proibido o uso da língua de sinais. E aí as pessoas, elas acabam vendo a publicação visual, pode passar. E também tem a mulher surda, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Aí mostra que a mulher surda, ela refletia e o surdo, ele há muito tempo, ele não tinha esse protagonismo, ele não tinha essa liberdade. Então, a literatura surda, ela era escrita em forma de desenhos. E aí vem mostrando esse sentido da mulher surda. Pode passar.
Aí a gente vê uma produção de Lucas Gomes, né, e Albuquerque. E aí mostra só o imagem, né, em formas de imagem, para mostrar como o jovem, né, ele tem problemas, né, ele tem algumas situações internas dele. Pode passar. Então é isso, pessoal, obrigada. Eu não sei se eu consegui passar essas informações para vocês, né, a respeito da literatura. Obrigado pela atenção. E se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem ficar à vontade. Foi ótimo, professora. A gente te agradece. A Uane colocou uma questão ali no chat, e eu vou abordar aqui, porque, na verdade, Joeli e outras pessoas até colocaram aqui no meu zap, querendo entender melhor. É porque você faz, a hora que você estava falando sobre Monteiro Lobato e o sítio, você acaba fazendo ali um paralelo entre o islamismo também, falou um pouquinho sobre... Na verdade, porque acho que você estava querendo abordar a questão de que com a literatura a gente consegue também passar outras informações que às vezes não precisam ser tão implícitas, principalmente naquela época, a gente estava ali na época da ditadura, então o sítio você coloca que ele não foi passado dessa forma, que, na verdade foi de uma forma velada que Monteiro Lobato usou o sítio para poder falar um pouco sobre a questão do que ele estava vivendo naquela época. E aí você faz esse paralelo também com o islamismo, e algumas pessoas não conseguiram entender bem. Aí, se você quiser voltar nessa parte, a gente agradece. Foi Joeli e o Anne que comentou sobre isso. Sim, Dilza. Dilza está colocando ali no chat que ela entendeu. Na verdade, é porque eu entendi que a professora... Na verdade, o objetivo não foi esse. O objetivo era usar estratégias para ajudar, né, as pessoas, a literatura usava para ajudar as pessoas naquela época, de forma geral, né? E também ajudava também os sujeitos surdos, né? Porque a literatura, ela era variada, ela era utilizada estratégias de diversas formas para expressar o amor, para mostrar a respeito do sentimento, da poesia. Então, a literatura, ela também era velada, né? Ela era, de alguma forma, algumas informações ela eram escondidas. E por que ela era oculta dessa forma? Porque não podia mostrar de forma explícita, ela não podia fazer essa mostra, né? Então, às vezes, fazia isso para mostrar alguma situação política da época, para mostrar algum tipo de discussão que era vivenciado naquela época lá, né? Naquele momento. Então, às vezes mostrava também o desejo, que era utilizado na literatura, mas que de forma oculta, que as pessoas ela acabavam se expressando. Já aconteceu de Monteiro Lobato ele mostrar o porquê. Durante esse processo, né, ele ia abarcando, ia fazendo essas pesquisas e ia colocando na literatura, de forma literária, essas pesquisas, mas para o público ouvinte, né, de forma oral. Por exemplo, no passado, o jovem, ele gostava muito de dançar. Só que o surdo, ele não conseguia sentir, ele não conseguia fazer isso. Então, tinha a música e tinha a letra na internet, então pesquisava aquela letra, só que o surdo, ele não sabia a melodia, não conseguia entender a melodia, então ficava algo velado, né? Algo oculto para ele. Ele não conseguia ter essa informação real da música, porque tinha que ter uma pesquisa profunda, mais aprofundada a respeito daquele tipo de música, para entender nas suas entrelinhas, né? No seu contexto. Também a literatura surda, né? Nós usamos a literatura surda, como, por exemplo, o Islã, como uma forma de protagonismo e empoderamento do surdo. Às vezes,
para combater a opressão, para combater o sofrimento que o surdo passa, ou também, às vezes, algum tipo de perseguição ou para expressar um sentimento, né? Por exemplo, com respeito ao implante coclear, oralização do surdo, com respeito utiliza os parâmetros da Libras, né? Que ajuda também nessa questão da literatura, para falar sobre a oralização, sobre o implante coclear. Então, a literatura ela é utilizada, estratégias para esse tipo de movimento, para esse tipo de empoderamento, para poder fazer esse levantamento, né? Então, a literatura é linda, eu amo a literatura, e ela pode ser usada de diversas formas. Beleza, Rai, entrando. Obrigada, Michele. O Anne já se manifestou ali, falou que agora ela já entendeu e colocou até aqui. Seria uma comparação, assim como na literatura houve uma época que precisou ser oculta, mas as pessoas compreendiam. Hoje também os surdos podem compreender a literatura. E obrigada, Wani. Obrigada, Joeli, também. Sim, Luana. Isso é muito importante, porque nós, surdos, nós queremos o quê? Que essa literatura, a nossa literatura, ela seja entendida e percebida. E isso é muito importante. Precisa que haja essa conexão, porque se eu não tiver esse conhecimento da literatura, a questão da tradução ou das adaptações terá essas falhas da nossa história. Então, dentro da literatura, há vários debates sobre essa questão. Então, assim, eu tenho muito interesse, eu gosto muito de estudar sobre essa área, porque sempre eu vou de encontro a coisas novas. Um exemplo, a questão do Chapeuzinho Vermelho, né? A história do Chapeuzinho Vermelho, que vocês já conhecem muito bem, porque já tem várias produções. Mas questão da literatura da Chapeuzinho Vermelho própria para crianças. E aí, vocês sabem por quê? O Chapeuzinho Vermelho primeiramente, a primeira versão dela, ela era totalmente diferente. Ela não era pensada somente nas crianças, ela era para o público adulto. Então, nós, na nossa maioria, a gente não entendia aquela história. E eu tive interesse de pegar essas literaturas brasileiras e pesquisar mais. Jô, seu áudio está aberto. Obrigada. E também a questão da tradução e da adaptação, né? Para o público surdo. Ficou claro, gente? Vocês entenderam? Ótimo. Tem mais Obrigada. alguma pergunta, Dani? Tem, do professor Rubens. O Rubens é um dos mais novos integrantes do GELES, né? Ele, Bianca e Claudinha entraram ontem para o grupo, mas o professor Rubens já tem aí uma vasta caminhada na área de Libras, na área da escrita de sinais. Talvez você conheça ele, Michele Rubens do Maranhão, Rubens Almeida. E o professor Rubens coloca o seguinte aqui, ele fala, como destacado, as crianças surdas desconhecem as lendas, um gênero literário tão importante por falta de acessibilidade. O que poderia minimizar e ajudar a comunidade neste sentido? Então, questão das lendas, nós sabemos o quê? Que há muito tempo, isso já era nos contados, né? Nessas rodas de conversas. Então, as pessoas elas já conversavam, né, entre si sobre as lendas. Porém, Michele, na escola, em outros ambientes, eu falar a verdade, para explicar a questão das lendas. É um tipo de gênero literário, porém, falta, sim, essa acessibilidade, né? Então, assim, a gente acredita que precisa haver mais adaptações ou traduções de lendas. Um exemplo, no INES tem a questão da tradução dessas lendas, né? A lenda da mandioca. Ah, tá, obrigada, Leni. A lenda da mandioca. E há essas produções dessas lendas, né?
tem outra da mula sem cabeça, entre outras lendas. Mas muitos também não tinham interesse dentro da comunidade surda sobre essas lendas, de conhecer sobre essas lendas. Qual a lenda que o surdo ele conhece? Qual a lenda que o surdo ele tem conhecimento? Então, faltava esse conhecimento aos surdos. A literatura surda, na verdade, há várias lacunas, né? Não é só a questão das lendas, entre outras. Então, a gente precisa tentar aumentar sobre essas produções literárias acerca desses gêneros, né? Dentro da literatura surda. Ana, levanta a mão. Dani. Pode falar, Aninha. Eu queria que a professora falasse sobre como que poderia usar dentro da educação inclusiva, dentro das escolas comuns, sendo inclusiva, como que poderia levar essa literatura surda, por exemplo, nas feiras literárias? Como que nós, como intérpretes, em interação com os professores de língua portuguesa, como que poderia levar de uma forma que pudesse usar essa literatura ou outras literaturas para os surdos? Então, nós sabemos o quê? Que quando a gente aceita o trabalho de professor, quando a gente aceita trabalhar como instrutor, como intérprete, nós precisamos o quê? Pesquisar e nos debruçar sobre vários materiais. Que, infelizmente, as escolas, elas não têm esses materiais, né? Com foco nisso, né? Essas produções surdas, o Patinho Surdo, entre outras literaturas surdas, né? Então, infelizmente, há essa carência desses materiais. E nós temos a iniciativa de fazermos esforços e comprarmos esse material, né? Para que a gente possa trabalhar de uma forma melhor com os nossos alunos. Porque dentro da universidade, teve uma palestrante que ela falou, tem um áudio aberto, Lê, que questão da educação inclusiva, né? Porque na educação inclusiva, na inclusão, que ela parecia mais assim, inclusivista. Porque poderíamos tentar ver se a gente conseguia, se a escola ela conseguiria adquirir, né, esses materiais, abrir essa mente, tentar conversar se eles aceitavam, porém, não foi possível respostas após várias tentativas, né? Então, houve xerox, tiraram alguns xerox, entregaram a esses alunos, né, para que fomentasse a imaginação deles. Teve só essa palestra, não teve produção de artigo, nada mais sobre isso, né? E aí nós podemos o quê? Escolher qual a melhor forma de trabalhar dentro da escola, né? Se nós estamos na educação inclusiva ou inclusivista. Porque na questão da inclusiva, a gente pode fazer dessa forma, né? Que assim, a gente não pode reprimir ninguém, porque a gente tem que ter foco na inclusão e a gente tem que passar o aprendizado. Mas, por exemplo, nós precisamos adquirir esses materiais, pegar vídeos no YouTube e fazer essa abordagem dentro das escolas, criar as feiras literárias, e eu nunca vi nessa feiras, né, a venda desse tipo de material em Libras. Eu vi livros, assim, somente na universidade. Mas, no geral, a questão da literatura é muito difícil, essa abordagem. Obrigada, professora. Dilza faz um comentário ali no chat. Ela fala sobre a questão de a literatura, os contos, a literatura infantil. Na verdade, na maioria das vezes, não se falava em romance amoroso, mas eram críticas que eram feitas ao sistema na ocasião, né?
Então, ainda voltando naquele assunto anterior. E agora ela coloca ali no chat pedindo a disponibilização de links de algumas dessas literaturas que, de repente, você possa ter, Michele. Caso você tiver alguma para a gente disponibilizar, depois você pode me passar que a gente joga no drive do grupo. Muitas estão na internet, né? Olha, eu tenho de algumas palestras que eu participei. Ok, Dani, eu farei o envio. Obrigada, professora. A gente agradece. Dani, tá sem áudio seu microfone. Agora ligou. Desculpa. Eu agradeci, né? Obrigada, professora. Avisei que o link da lista de presença está no chat, pessoal, porque nós estávamos em mais de 40 pessoas e só 22 pessoas assinaram até agora. Então, fiquem atentos à lista, por gentileza, tá? A Dilza está pedindo para todos abrirem as câmeras para poder tirar fotos. E eu queria agradecer novamente. Eu queria dizer que foi um grande prazer contar com todos vocês aqui no terceiro encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, aqui na UFSB, e a gente poder juntos multiplicar, trocar experiências. Eu queria agradecer mais uma vez as tradutoras e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa, que tornaram o nosso evento acessível a toda a comunidade surda. Então, obrigada, Bianca, obrigada a Neni, a Leidiane e obrigada a Rai Mires. Eu queria agradecer também os monitores, a Dilza e o João, que estão aqui presentes, o Leandro também, tá? Cada um com sua parte de demandas, e sem eles também o nosso evento não seria possível. E agradecer mais uma vez a presença da professora Michele aqui com a gente no nosso terceiro evento falando sobre literatura surda. Foi muito bom, muito obrigada, gratidão a todos, muito obrigada, professora, e eu deixo à disposição, caso você queira se despedir do pessoal. Suas últimas palavras, Michele, por favor. Gente, agradeço a presença de cada um, agradeço muito, desculpa por algumas coisas, mas agradeço a cada um de vocês, foi muito bom estar com vocês nesse momento, um grande abraço a todos vocês. Já tiramos a foto? Cadê a foto? Foto com foto. Já tiramos. Vamos tirar de novo. Pronto. Faça aí o X. Peraí, muita calma nessa hora, peraí. Gente, eu vou precisar entrar numa reunião. Agradeço a cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Até a próxima, viu? Já posso sair, Dani? Pode sim. Obrigada, gente. Obrigada, uma boa noite a todos.